vou dar início à base do meu sachê aromatizador de gavetas natalino. Eu vou iniciar com 5 correntes. Dei aqui a minha laçadinha inicial. E agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Eu vou subir 3 correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. Sobrou aqui 4 correntinhas, então eu vou fazer 4 pontos altos, um ponto alto para cada corrente. Duas, 3, 4. Então, a minha primeira carreira ficou assim. 5 correntinhas, mais 3, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e mais 4 pontos altos. Então, é como se eu tivesse 5 pontos altos. Nesse intervalinho aqui, ó, entre o último ponto alto que eu fiz, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. E vou levantar 2 correntes. Esse ponto aqui vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. E nesse mesmo intervalinho, eu vou fazer mais 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a base desse aromatizador é como se fosse um tapetinho retangular. Então, aqui vai ser a minha curvinha. A minha curvinha vai ter 6 pontos altos, né? 3 aqui, correntinhas que eu subi para dar o primeiro e mais 5 pontos. Então, são 6 pontos altos. Aqui é a parte reta do meu trabalho. Então, eu não vou ter aumentos. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Já arremato meu fiozinho lá atrás, ó. E eu vou fazer 3 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base. Então, eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, essa é a parte retinha do meu tapetinho oval. Aqui, ó, lá no meu espacinho, eu vou fazer 6 pontos altos dentro desse mesmo intervalo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, essa é a curvinha do meu trabalho. Cheguei na parte reta. Eu tenho 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, 3 pontos altos. Um ponto no primeiro ponto de base, um ponto no segundo ponto de base e mais um ponto no meu terceiro ponto de base, certo? Então, agora eu vou fechar com ponto baixíssimo, finalizando a nossa segunda carreira. 1, 2, 3, lá na terceira correntinha, eu prendo com um ponto baixíssimo. Então, ele realmente vai ficar como se fosse um mini tapetinho oval. Agora, eu vou subir 3 correntes, que eu vou dar início à minha terceira carreira. No mesmo intervalinho que eu subi as 3 correntes, eu faço mais um ponto alto. Por quê? Como que vai funcionar os meus aumentos? Dentro desse intervalinho, eu não fiz 6 pontos altos? Para cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu fiz 2 no primeiro, agora eu vou fazer 2 no segundo, 2 no terceiro, 2 no quarto, 2 no quinto e 2 no sexto. Então, na minha curvinha, eu finalizei com 12 pontos altos. 2 pontos altos para cada ponto de base. Agora, eu vou fazer a parte reta do meu trabalho, que são 3 pontos altos. Então, nessa parte, eu não tenho aumentos. Eu faço um ponto alto
para cada ponto de base. Então, eu fiz 1, 2, 3. Cheguei na parte curva do meu trabalho de novo, cheguei na curvinha. O que que eu vou fazer? 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, eu fiz 2 para o primeiro, mais 2 para o segundo ponto, mais 2 para o terceiro ponto, mais 2 para o quarto ponto, mais 2 para o quinto ponto, e mais 2 para o sexto ponto. Então, eu fiz 2 pontos altos para cada ponto de base. Terminei a minha curvinha e eu vou fazer a minha parte reta. Então, eu tenho 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. 1, 2 e 3. Finalizando assim a minha terceira carreira. Vou prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. 1, 2, 3. E finalizei a minha terceira carreira, tá? Então, olha aqui. Ele já deu, ó, a base já deu o tamanho do meu sabonete. Lembrando que esse tamanho que eu tô fazendo aqui, ó, é o tamanho padrão para esses sabonetes comuns. Então, você pode usar aqui Lux, Dove, Palmolive, o sabonete que você gostar do cheiro, Febo, aquele Febo fica muito cheiroso. Se você for fazer para presentear uma criança ou um bebê, você faz com sabonete de bebê, que também fica bem legal, tá? Eu, para poder vender, eu compro no atacadão aqui perto da minha casa, compro o pacote com 12 e ele sai, a última vez que eu comprei, saiu 78 centavos cada sabonete. Então, é um custo bem legal. Se vocês quiserem ver a quantidade de material que gasta e o custo que fica cada um, também tem uma sugestão de embalagem de presente, que eu coloquei 2 em cada caixinha e fiz um lacinho, coloquei dentro de uma cestinha. Eu vou deixar o link aqui de um vlog de produção, tá? Lá também tem bastante sugestão de cor, que vocês vão poder ver e ter uma ideia. Então, eu fiz a minha primeira, segunda, terceira. Eu vou fazer a minha quarta carreira. Vou subir 3 correntes para dar início à carreira, e essa carreira não tem nenhum segredo, não tem nenhum aumento. Eu só vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, certo? Então, eu vou fazer a minha carreira inteirinha assim, um ponto alto para cada ponto de base, e depois vou fazer mais uma carreira da mesma forma. Um ponto alto para cada ponto de base, tá? Então, eu fiz aqui, ó, a primeira carreira, a segunda carreira, a terceira carreira. A quarta carreira e a quinta carreira vão ser carreiras de pontos altos sem aumento. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou finalizar essas 2 carreiras e aí eu volto com vocês pra gente finalizar a base. Então, eu tô finalizando aqui a minha segunda carreira de pontos altos, tá? Vou finalizar com um ponto baixíssimo e vou dar início à minha última carreira. Eu vou subir 3 correntes e mais uma de separação. Vou pular 2 pontos de base, no terceiro eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, pulo 1, 2, no terceiro eu faço um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo 1, 2, no terceiro, faço um ponto alto. Então, eu vou fazer isso toda a volta do meu trabalho. Um ponto alto, separado por uma corrente, pulando 2 pontos de base. Eu vou finalizar essa carreira e já volto pra gente fazer o cordão, porque essa peça aqui, que é a base, já vai ter finalizado. Ó, já fiz toda a volta do meu trabalho, fiz aqui, ó, um ponto alto, uma corrente, e agora eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Se aqui, ó, o meu deu certinho,
Eu pulei 2 de base e já deu a terceira. Mas se o seu aqui tiver ficado faltando 3 pontos de base, não tem problema nenhum, tá? Porque isso aqui não vai aparecer, as folhinhas vão tampar, tá? Então, eu vou arrematar aqui o meu fio. Ó. Cortei aqui o meu fio. E olha como que ele fica encaixadinho no sabonete, ó. Tá? Ele dá o tamanhozinho certinho. Agora, eu vou só arrematar esse fiozinho e já tá pronta a nossa base. Eu tô confeccionando com o fio 6, mas você pode confeccionar com o fio 8 se você tiver aí, não faz diferença, tá? Desde que você utilize a mesma agulha que você confeccionaria com o fio 6. A maioria das pessoas utilizam agulha de 3,5. Eu utilizo agulha de 4 milímetros, porque o meu ponto é muito apertado, tá? Então, se você for utilizar um fio 8 para fazer essa receita e você faz com o fio 6 com agulha de 3,5, então você pode usar o fio 8, mas aí você confecciona com a agulha de 3,5, que aí não vai dar diferença na receita, tá? Para fazer a minha correntinha, você pode confeccionar aí na cor que você quiser, mas eu vou aproveitar que eu tenho aqui o fio Encanto. Eu até utilizaria uma agulha de 3 milímetros, mas às vezes a gente faz no passo a passo com a agulha de 3 milímetros, e aí a pessoa não tem, ela já acha que não dá pra fazer. Então, eu vou fazer com a agulha de 4 milímetros mesmo. A diferença é que o ponto vai ficar um pouquinho mais aberto, tá? Mas não tem problema, ó. Eu vou fazer aqui 60 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer as 60 correntinhas e já volto pra gente colocar a pérola. Ó, terminei aqui as minhas 60 correntes. Vou arrematar o meu fio. Normalmente, quando eu faço isso aqui com barbante, eu venho e coloco uma pérolazinha na ponta, tá? Tipo assim, ó. Eu pego, faço o cordãozinho, separo o meu fio em 3 fiozinhos pra lá, 3 pra cá, coloco por dentro da pérola e dou 2 nozinhos. Só que o fio Encanto, eu já tentei fazer e eu achei que ele desmancha, sabe? Ele fica querendo desmanchar, fica meio frouxo. Então, ele já é um fio dourado, já é um fio que tem um acabamento diferente, então eu não coloco a pérola no final. O que que eu faço? Eu dou lá um nozinho, depois eu dou outro nozinho, pra deixar ele bem firme, ó. Ter certeza que ele não vai desmanchar. Tem gente que queima a pontinha, né? Mas eu não queimo, eu só corto ela aqui, tá? Então, eu faço isso dos dois lados e reservo a minha cordinha que eu já vou utilizar ela. Agora, vamos para a parte da nossa flor natalina. Nós vamos dar início à nossa flor natalina Sônia. A nossa flor natalina eu vou fazer com o fio 6, eu vou utilizar o vermelho. Esse daqui é o barbante da Bandeirantes, que eu sei que é um barbante que eu já fiz testes, tá? E ele não mancha. Mas você utilize aí o barbante da sua preferência. É que você pode utilizar a cor que você quiser, mas como nós estamos fazendo uma flor natalina, o vermelho lembra muito Natal. Então, a sugestão que eu dou é que você utilize o vermelho ou o branco. O fio branco também fica muito legal. Mas o vermelho para o Natal não tem igual, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou iniciar o meu trabalho com o anel mágico. Faça como você estiver habituado a fazer o anel mágico. E se você tiver dificuldade de fazer o anel mágico, você pode fazer 5 correntinhas e fechar. E aí, dentro das correntinhas, você faz os pontos altos que não vai ter problema, tá? Então, eu fechei aqui, eu vou subir 3 correntes, que vai ser o meu primeiro ponto alto. Então, eu vou fazer o segundo ponto alto, tudo dentro do meu anel mágico. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 e 12. Então, eu fiz as minhas 3 correntinhas e mais 11 pontos altos. Então, eu totalizei aqui 12 pontos altos. Vou fechar o meu círculo mágico. Eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu subi para dar a altura do meu primeiro ponto alto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fiz o miolinho da minha flor. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, pulo um ponto de base e vou no próximo, fecho com ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3 correntes, pulo um de base e fecho no próximo com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, pulo um de base e fecho no próximo com um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer isso por todo o meu trabalho, até eu finalizar com 6 argolinhas. 1, 2, 3, pulo um de base, no próximo já é onde eu comecei, ó. Então, eu conto aqui uma correntinha e prendo com ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui o miolinho da minha flor, com 12 pontos altos, e depois eu fiz 6 argolinhas, onde eu vou dar início às minhas pétalas. Então, dentro de cada argolinha dessa, eu vou fazer uma pétala, ó. Então, eu entro com o fio lá dentro da minha argolinha e fecho com um ponto baixo. Aqui dentro, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, eu fechei com ponto baixo e dentro do mesmo intervalinho, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um picô. 1, 2, 3. O picô nada mais é do que 3 correntinhas. Eu venho aqui na minha base, ó, e fecho com ponto baixo. Fiz o meu primeiro picô. Dentro do mesmo intervalo, faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E finalizo com ponto baixo. Essa foi a minha primeira pétala. Então, dentro de cada argolinha vai ter essa mesma sequência, que é um ponto baixo, mais 3 pontos altos, mais um picô, mais 3 pontos altos e mais um ponto baixo para finalizar. Então, eu fiz aqui, ó, 2 pétalas. Eu vou terminar de fazer as minhas 4 pétalas aqui, totalizando 6 pétalas e já volto pra gente fazer a próxima parte. Então, eu finalizei aqui a minha 6ª pétala, finalizei com um ponto baixo. Agora, eu venho aqui atrás do meu trabalho, ó, entre as 2 pétalas e faço um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes, vou lá por trás do meu trabalho, ó, na minha próxima pétala, mais um ponto baixo, 3 correntes e mais um ponto baixo. O que eu tô fazendo aqui é a base para eu prender as minhas folhinhas depois. 1, 2, 3 correntes e um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes e um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. E o último ponto baixo, ó, eu vou fazer aqui na argolinha que eu comecei, ó. Lá onde eu prendi meu trabalho para começar. Vou cortar o meu fio, porque a minha florzinha Sônia já está pronta, tá? Ó, ele é uma florzinha de 6 pétalas, que fica muito legal pra gente fazer a aplicação. Agora, aqui onde eu fiz as minhas argolinhas, eu vou fazer as folhas. E tem um detalhe interessante
para que as folhas não fiquem na mesma posição das folhas, para que as folhas fiquem aqui, ó, intercaladas. Para fazer as minhas folhas, eu vou precisar de um verde, tá? Eu gosto muito do verde mesclado, que é o 9392 da Barroco Multicolor, mas para as peças natalinas, eu acho que com o barbante escuro, o barbante verde bandeira, ele fica mais com cara de Natal, tá? Então, eu vou utilizar para as folhas o barbante no fio 6, na cor verde bandeira. Eu vou vir aqui, ó, em qualquer intervalinho, mas eu prefiro vir nesse primeiro intervalinho aqui, depois que eu arrematei o fio. Por quê? Eu já dou o nozinho prendendo ele junto e já venho arrematando esse fio. O detalhe é que eu não vou fazer o nozinho aqui no comecinho do trabalho, eu vou fazer bem no meio da argolinha. Vocês vão entender por quê. Então, eu venho aqui e faço um nozinho, ó, no meio aqui da minha argolinha. Certo? Puxo os dois fios, o vermelho e o verde, para vir arrematando eles. Vou fazer um ponto baixo. Nesse mesmo intervalo, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer um picô. 1, 2, 3. Fecho com ponto baixo. Vou para o próximo intervalo. Eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vou fazer um ponto baixo. No mesmo intervalo, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vou fazer um picô. 1, 2, 3. Ponto baixo. Dentro do mesmo intervalo, do mesmo lado, do mesmo acabou. Como que eu faço? Ó, meia folha no intervalo e aqui eu faço metade dessa folha e metade da outra folha nesse intervalo, tá vendo? Então, a outra metade da segunda, eu acabei a primeira folha. A outra metade da segunda folha, eu vou fazer lá no próximo intervalo, ó. Como que é metade da folha? 3 pontos altos e um ponto baixo. Então, eu faço 3 pontos altos e um ponto baixo. Finalizei a segunda folha. Dentro do mesmo intervalo, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço um picô. Ó, primeira folha, segunda folha, fiz metade da terceira folha. Vou para o próximo intervalo. Vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. E um ponto baixo no mesmo intervalo. Terminei a terceira folha. Ainda no mesmo intervalo, eu faço 3 pontos altos. Então, como que fica a minha sequência dentro de cada intervalinho, ó? Dentro de um intervalo, eu faço 3 pontos altos, um ponto baixo, mais 3 pontos altos e um picô. Aí, eu vou para o próximo intervalo, faço a mesma coisa. 3 pontos altos, um ponto baixo, mais 3 pontos altos e um picô. Tá? Então, eu faço metade da folha em um intervalo e a outra metade da folha no outro intervalo. Com isso, a hora que a minha florzinha estiver pronta, olha lá, as folhinhas ficam entre as folhas e não atrás das folhas. Então, dá um diferencial muito legal na nossa florzinha. Então, eu vou terminar as folhas da minha florzinha natalina Sônia e já volto com vocês. Para terminar as minhas folhas, eu venho aqui no último intervalo, que foi o que eu comecei, faço 3 pontos altos e venho aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo, ó, e fecho com um ponto baixíssimo. Posso cortar o meu fio.
E essa é a nossa florzinha Sônia. Nossa florzinha natalina Sônia, que eu vou utilizar em várias peças de aplicação aqui no canal, tá? O que eu vou fazer agora? Eu posso parar por aqui, que ela já está pronta, e eu posso decorar ela para ficar mais com uma cara de Natal ainda. Para decorar ela, eu vou utilizar o fio Encanto, mas você pode utilizar também algum outro fio dourado que você tenha, tá? Uma linha princesa ou algum outro fio que você goste. Ó, eu vou vir com o meu fio, não troquei a agulha, tá? Vou continuar com a agulha de 4 milímetros. Eu tenho aqui o ponto baixo, eu vou vir no meu primeiro ponto alto. Pode ser qualquer pétala que você quiser, tá? Então, eu venho aqui e dou um nozinho. Eu vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto, mais um ponto baixo, então são 2. Mais um ponto baixo no outro ponto de base. Então, para cada ponto alto da pétala, eu fiz um ponto baixo. Então, são 3 pontos altos, eu fiz 3 pontos baixos, tá? Aqui onde eu tenho o picô, eu venho aqui na minha argolinha, ó, e faço 2 pontos altos no mesmo intervalinho. Aqui eu tenho mais 3 pontos altos, então eu faço mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Aqui, ó, onde eu tenho o meu ponto baixo, eu faço mais um ponto baixo. E assim eu termino a minha primeira pétala, tá? Como que ficou? Um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo. Então, os 3 pontos altos de base que eu tinha, eu fiz um ponto baixo. Aqui dentro do picô, 2 pontos baixos. Para cada ponto alto que eu tinha aqui, que são 3 pontos baixos. E no ponto baixo, mais um ponto baixo. Então, eu vou contornar toda a minha flor e já volto aqui com a minha pedrinha aqui também já finalizada. Só pra gente fazer a montagem. Olha lá, eu tô finalizando aqui, ó. E é sempre a mesma sequência. 3 pontos baixos, um para cada ponto alto. Dentro do picô, mais 2 pontos baixos e mais 3 pontos baixos no ponto alto. Esse pontinho aqui, ó, que é o ponto baixo que eu faço, eu pego ele lá do meio, ó. Eu vou fazer um aqui para vocês não terem dúvidas. Tá vendo? Aqui bem no comecinho, ó, sem laçar nada, é ponto baixo, ó. Eu pego ele aqui do meio. E vou finalizar com ponto baixíssimo. Então, essa é a minha flor natalina Sônia. Eu apliquei aqui uma pedrinha, ó, ainda não secou, tô esperando ela secar. Você pode aplicar meia pérola, pode colocar o que você tiver acostumada ou não colocar nada. Vocês viram que o fio dourado aqui deu todo um charme e uma cara de Natal na nossa florzinha, né? Bom, então eu estou aqui com a minha florzinha já finalizada. Eu colei a pérolazinha nela aqui, ó. Colei uma pérolazinha diferente, eu achei que ficou bem bonita, mas ainda não tá completamente seca. Então, vou ter um pouquinho de cuidado aqui na hora de manusear. Eu vou agora colocar essa florzinha aqui na base do meu trabalho. Então, eu faço aqui, ó. Eu escolho o lado que vai ficar o lacinho. Vou colocar o cordão em qualquer lugar aqui, tá? Tanto faz aonde colocar. E vou ir costurando aqui com a mão, ó. Qualquer lugar, gente. Tanto faz se vai entrar por cima ou por baixo. Aí, eu venho aqui, ó. E vou costurando ela com a mão. Por que que tem que ser uma costura assim, grosseira e fácil? Porque tem que ser uma coisa que o cliente consiga tirar e pôr de novo, tá? Porque esse tipo de trabalho nós estamos fazendo para que o cliente consiga lavar essa peça, consiga trocar o sabonete, tá? Crochê a gente sabe que são peças que duram muito, né? Então, quando esse sabonete perdeu o cheiro, é só o cliente ir lá e trocar. Gente, isso aqui para montar kit para o Natal agora, você coloca um tapete vermelho,
e coloca uma florzinha dessa. O tapete não precisa nem de ser natalino, só do tapete ser vermelho e a florzinha junto, assim, ó, dá um charme muito legal. Para amigo secreto, você coloca mais de um sachê, pode pôr 2. Pode fazer o saquinho já com 3. Pode colocar junto com outras peças, tá? Então, eu venho aqui, ó, dou um lacinho e ajeito a minha florzinha. Olha, eu falei que ia ter cuidado com a pérola que não tava colado. Vocês estão dando cuidado que eu tô tendo, né? Tô tendo cuidado nenhum. Ajeita aí suas folhinhas, suas pétalas, porque já está pronto, ó, tá molhada ainda. Já está pronto o seu aromatizador de gavetas natalino, tá? Então, ele fica assim, ó, com um lacinho. Se você estiver utilizando um outro cordão aqui que não seja o encanto para poder amarrar, coloca as 2 pérolazinhas no fundo, ó, no final. E eu achei que ficou muito legal. Eu vou deixar aqui no link outras peças feitas com essa flor, tá? Essa é a flor natalina Sônia. Então, eu vou utilizar ela em vários trabalhos aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, assina o sininho de notificações, porque vai ter bastante peça natalina agora. E qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e tchau, até o próximo vídeo.